Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, passamos por dias incríveis ultimamente e estamos novamente aqui com vocês para apresentar esse incrível podcast. Hoje, acompanhados novamente pela minha querida mãe, Oi, Lilian. pessoal. E, se você quiser se apresentar um pouco antes, você depois se apresenta. Eu sou a mãe do Antônio. Isso é importante. Hoje estou sem meus papelzinhos, então vou ter que ler do celular quem que é a nossa entrevistada, nossa conversa de hoje. Jaqueline Oliveira. Oliveira, né? Isso. 34 anos, psicóloga formada pela Uningá, também especialista em saúde mental pela UEM e estuda em psicologia da saúde hospitalar 1 e 2 no curso básico de psicologia hospitalar. Você parece uma pessoa... na verdade, eu devo estar falando tudo errado essa última partezinha, né? Porque esse daqui tava como primeira pessoa, eu tive que adaptar para terceira pessoa, né? Estou concluindo, né, uma pós em neuropsicologia. Então, em breve serei uma neuropsicóloga. Atualmente eu trabalho no IDEA, né? Já faz um tempo. Ideia. No Instituto IDEA. Comecei pela Estrela de Davi, que na verdade até foi o meu primeiro contato com o autismo, no qual me apaixonei muito. E agora estou no IDEA, atendo no particular também, e sou sócia proprietária de uma recreação, onde eu presto atendimento também, que se chama Guardiãs Mirins, aqui em Maringá. Jaque, posso te chamar assim? Claro, todo mundo chama. Prazer, É um prazer. né? O prazer é todo nosso. É sempre muito bom, principalmente assim, a grande maioria das pessoas que vêm até aqui, é claro que assim, fazem parte dessa história de vida, e são pessoas que, se não são próximos a nós, são próximos a alguém que seja muito próximo a nós, né? Então, assim, Que honra. a gente acaba sendo muito legal de conversar, porque a gente se familiariza, e são pessoas que, se não fazem parte da nossa rede de apoio, a partir de agora começam a fazer Oba! parte, né? Porque não tem como a gente conhecer e essa pessoa não ser a pessoa que vamos trocar informações e relacionamento e projetos, né? Ixi, Claro, não pode ser eu da falo parte... assim, a minha Projetos. cabeça, eu falo assim, que ela funciona 24 horas. 24 horas é pouco para mim por dia. Será que ela vai dar conta de fazer parte da minha rede de apoio? Ah, tem que fazer. Certeza, Eu dou muito Antônio, trabalho, dou com muito trabalho. certeza. E eu falo assim, que o importante da gente estar aqui falando sobre autismo é trazer histórias de pessoas que acrescentam a nossa vida, é claro, né? Então, assim, você não está aqui hoje somente por causa do seu livro, né? E dos próximos que virão, e que você estará aqui também. Mas, assim, pelo teu envolvimento com a causa, porque ninguém escreve um livro sobre autismo à toa, não é? Tipo assim, você não chega... do nada, hoje eu vou escrever um livro sobre autismo. Sim. Não, né? Até porque o falar sobre, a gente tem que saber falar. Eu falo assim, eu falo enquanto mãe. Então, eu posso falar, é legítimo enquanto mãe e daquilo que é minha vida. Mas eu não posso falar de comportamento, eu não posso falar de nada que a ciência fala, mas você pode. Então, É uma grande responsabilidade, né? Eu tento não romantizar esse tema, mas trazer sempre a responsabilidade que nós temos, então, se eu escolher trabalhar com autismo, ter propriedade daquilo que eu estou falando. Então, são quase 10 anos de experiência Eu também nosso diagnóstico, né? conhecendo. Então, também estava comentando mesmo. E há 9 anos atrás, não era assim, essa informação que a gente não tem tinha hoje, nada, né? E há 9 anos atrás, até na minha formação, né? Era algo muito distante, assim, eu não tinha compreensão ou propriedade para falar. E nesse caminho onde tantas histórias se cruzam, porque a minha história só existe porque essas famílias existem, fazem parte da Sim. minha vida, né? Da minha história como profissional. Então, realmente não foi uma escolha em vão, né? Tem muito sentido para mim. É algo que sim, que eu gosto de trabalhar, tenho todo um convívio diário e achei necessário falar sobre. Principalmente dessa Helena, que são tantas Helenas, né? Foi uma escolha aleatória do nome, mas de tantas crianças aí que fazem parte hoje da minha história profissional. Nos conta um pouco dessa Isso. Helena. Então, a Helena é uma menina como qualquer outra menina.
E ela tem desafios diários, né? Ela tem curiosidades diárias. Só que ela não sabe muitas vezes o que fazer com isso. E o mais interessante da Helena é que os pais não sabem como lidar, como acolher, assim como a escola, né? Tem uma vivência da Helena na escola. Então, tá todo mundo ainda conhecendo a Helena e a Helena querendo conhecer todo mundo. E os pais começam a ir em busca de meios para compreender essa criança, ajudar ela no seu dia a dia, entender ela enquanto criança nesse mundo tão gigante. Porque a Helena tá um pouquinho assustada como qualquer outra criança. Então ela quer pertencer a esse mundo e os pais pertencer ao mundo da Helena. Essa palavra ótima. É um pertencimento, né? Tem que ter algum sentido no mundo que nós estamos aqui para fazer. Então os pais, eles começam a olhar em volta. O que eu posso fazer para fazer parte desse mundinho da Helena? E aí, o que fazer, né? Aí os pais começam ali dentro de casa mesmo, buscar meios e brincadeiras. E tem um momento até do livro, que eu acho muito interessante, que a Helena, ela tem vontade de se aventurar na chuva. E os pais vão buscar meios de como fazer isso, porque a Helena tem medo, tudo é muito novo para a Helena. E a gente não pode deixar de lado assim, bom, se ela tem medo, é melhor eu afastar. Opa, não, vamos buscar meio de introduzir a Helena na chuva. E aí, vamos trazer no nosso dia a dia estratégias de que a gente possa proporcionar a Helena conhecer a chuva, sentir o ar, sentir a terra. Porque a Helena, ela tinha um pouco de dificuldade com essas coisas. Tudo que é novo também, a criança. Mas ela gostava da chuva. Ela gostava, ela tinha vontade de estar na chuva. Mas como fazer isso? Então, eles buscam estratégias de como introduzir a Helena nesse dia a dia. Assim como estratégias de que a Helena participasse da sociedade, do convívio social. Então, ela tinha suas limitações, ela era um pouco reversiva, sensível ao barulho, ao cheiro. Então, eles começam a buscar estratégias de proporcionar esses momentos para a Helena, né? Introduzir, assim como a gente trabalha, né, na psicologia, muito com o calendário do diário, o visual. Rotinas. As rotinas visuais, então eles vão buscando essas estratégias de trazer a Helena para o convívio social, de uma forma que ela também dê conta de estar nesses locais, né? Infelizmente, o que a gente vê, até por parte do medo dos pais, é a retirada, né? Porque eu não sei como fazer isso, então meu filho vai se desorganizar. E o legal dos pais da Helena é que não. Nós vamos buscar meios e mecanismos para que ela possa participar e a gente participe junto. E o que eu achei mais interessante, conforme as pessoas foram lendo, né? Muitas famílias se sentiram assim, participando, né? Teve uma pessoa que falou, nossa, eu tive vontade de ir pra festa junto com a Helena, porque a Helena acaba que ela consegue ir. Eu sei que, igual eu coloquei, não dá pra gente sempre ficar romantizando a história, né? Do autismo em si. Porque a gente vai buscar estratégia e nem sempre vão dar certo. Aqui, no caso pra Helena, deu, já, né? Eu sei que sim, você escreveu a história porque você teve testemunho disso, é claro. Mas assim, o criar estratégias foi o que eu fiz ao longo de 28 anos. Uma coisa é você criar estratégia tendo um diagnóstico. Porque assim, você sabe até onde seu filho vai e o que você tem que fazer para ele ir além. O duro é você criar estratégia quando você não tem o diagnóstico. E tudo aquilo que hoje é muito fato a gente escutar de todo mundo falando assim, eu fiz uma festa de aniversário, não foi ninguém, não acontece nada com meu filho, eu vou buscar meu filho na escola sozinho. Então, assim, você vai criando mesmo. Ali fora a gente estava conversando sobre situações que nem de viagem, essas coisas. O Antônio viveu uma situação de viagem que a gente não teve tempo de criar estratégia justamente porque nunca, tipo assim, foi uma viagem que nunca tinha acontecido nada naquele sentido, que ele foi obrigado a fazer uma coisa que ele não dava conta. Então, assim, a gente sabe o quanto isso é frustrante, o quanto a gente... Então, assim, eu trabalho frustração. É claro que nem sempre vai dar certo, né? Mas, assim, é muito legal isso. Eu acho que a experiência, ela proporciona um pouco disso. A gente tem pais um pouco prematuros do assunto, do conhecimento, da rede de apoio. Mas a partir do momento que você passa a conhecer essa criança, essa família, eu consigo buscar estratégias que funcionam. Ou não, porque faz parte do nosso humano. Mas a gente tem que testar, né? Mas a gente tem que testar.
O que eu não acho legal é a gente só o tempo todo se excluir, não se permitir participar. Eu prefiro pecar pelo excesso. Eu prefiro pecar pelo excesso. Até porque as estratégias com a Helena foi pecar pelo excesso e o excesso deu certo. A gente só vai saber na prática. Ai, mas eu fiz e deu errado. Mas pelo menos a gente tentou fazer alguma coisa. Não só pela criança, mas por nós mesmos. De fazer parte daquela experiência, daquele momento, da viagem. Uma questão também que se não tenta, não vou dizer por causa da questão de pecar pelo excesso, mas tem que ir sempre tentando alguma coisa, que senão a pessoa vai ficar dependente, não vai desenvolver uma independência se não for trabalhado, né? O Antônio agora, vocês foram pra praia final de semana, né? Então vamos colocar aí, o Antônio não gosta, ele se desorganiza. Então a gente vai parar de... Não, a gente vai buscar meios e estratégias de proporcionar, assim como toda família. A solução mais fácil eles não gostam, Qual me que é? deixar em casa. Mas eu concordo com a mamãe aí nesse caso, né? É importante pra ela também fazer parte de tudo isso. E assim, né, pelo próprio casamento, pelo teu irmão. Então, são momentos que toda família tem que estar ali. Aí vai ter outros momentos que a mamãe vai entender que não, Antônio. Posso te falar uma coisa? Um dia meu filho mais novo virou para mim e falou assim: quando a Isa vir para cá, né, que é a namorada dele, tipo, quando casar, assim, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que mudar para uma casa maior, né, para ela estar junto com a gente. Como assim? Você não vai casar e querer morar sozinho? Não, mãe, eu vou morar com vocês. Olha a dependência. Eu não pensei, ó, eu não pensei. Eu acho que assim, no momento me deu um estalo, veio uma ideia. Aí eu comecei a falar: não, filho, mas você vai morar só você e ela. Não, mãe, mas a gente aluga uma casa maior e vamos morar em outra casa. Daí eu, tá. Tá vendo muito filme. Pensando novela. Pensando. Nada, preguiça mesmo. Eu comecei a pensar numa estratégia boa para mim, vou unir o útil ao agradável. Eu falei: sim, acho bom. Gostei da sua ideia. Vamos morar todo mundo junto. Eu e seu pai já estamos com o tempo contado, né? Nós vamos partir e você vai ficar. Então o Antônio já vai estar junto. Não vai ter como vocês tirar ele do processo. O que você achou, Então, Antônio? assim, a coisa já veio para mim. Eu já fiz do limão a limonada ali, né? Porque, falei assim, ó, já que eu vou ter a oportunidade, falei, então tá. Então a gente já... E eu azedando a limonada. Mas de repente partiu do teu irmão uma empatia pelo todo, né? Ele pode até não falar isso. Ele claramente, mas ele gosta de comodismo. Não, mas ele consegue entender que... E eu faço questão de, tipo assim, de trabalhar ela também para estar próxima. Dela entender que nem assim, hoje ela é uma pessoa que ela tá lá em Santos, que ela fica mandando coisa para mim de autista. Então, assim, a vida dela também mudou. Então, olha como é interessante. Até porque rede de apoio nunca é demais. Mas e a rede de apoio, eu acho que é justamente isso. Você criar uma rede de relacionamento, não é relacionamento de estar na tua casa todo dia, você sair com eles todo dia. Mas, assim, uma rede de apoio de pessoas que, quando você quer conversar, tipo assim, ó, aconteceu uma situação assim, o que você acha que é isso? Mas de relacionar mesmo, né? O network como se fosse para o mercado de trabalho, mas da vida. E olha que interessante, às vezes a gente quer elaborar estratégias assim quase impossíveis. Essa fala que a sua mãe colocou, né, da sua cunhada, é você realmente trabalhar quem está em volta. Eu não vou fazer uma festa de aniversário onde não vai ter barulho nenhum porque o fulano... Não, mas são pessoas que vão estar preparadas empaticamente para entender que a gente pode colocar um volume mais baixo, não é todo mundo se privar daí, não vamos fazer mais nada, não, entendeu? A gente acaba sendo essa rede de informação e propicia... a cada vez que você for fazer, até você chegar no ideal. Que talvez a gente nunca ache o ideal, mas se a gente não tentar, a gente não vai achar parte nenhuma desse processo. Exatamente. Você sabe que eu fui criando estratégias de aniversário. Eu percebi assim, que todas as festas de aniversário, eu ia junto. Então, assim, hoje eu consigo lembrar do Antônio em festa de aniversário do meu lado. Entendeu? Ele não estava... Então, assim, eu era uma das únicas mães que estava na festa e, assim,
Hoje eu consigo parar para Virava rede de pensar apoio até em... dos outros, porque quando alguém Sim. machucava coisa assim, a única mãe que tava lá pra ajudar era Eu acabava ela. sendo a mãe que acabava levando embora, que estava cuidando do processo, mas eu sempre estava. Mas hoje eu entendo por que eu fazia isso. Mas lá, eu tenho certeza que eu não sabia. Eu sabia do desconforto, eu sabia que não tinha como deixar sozinho. Então, as festas que eu não podia ir, assim, era cheia de recomendação, cheia de... E quando era a festa dele, era frustrante, né? Daí, depois foi pra uma coisa que eu acho que a estratégia que funcionou depois foi chamar só poucos amigos mais próximos, tudo pra comer num restaurante, coisa assim. Mas é interessante que tua mãe incluiu, né? Se incluiu junto e te Sim. incluiu nessas Sim. festas, né? E eu Porque- não me importava com isso também, eu não tinha vergonha de ver minha mãe perto, coisa assim. Porque hoje a dificuldade que a gente tem, respeitando a história de cada um, é das mães que daí acabam nem indo. Só que a gente não pensa isso a longo prazo. Porque, né, hoje é uma festinha de aniversário, aí amanhã é uma escola, amanhã quando se vê não tá nem saindo de casa mais. Então, mas só que aí, assim, a gente pensa numa festa de escola, aí como se a gente pudesse abrir mão desse convívio social de um aniversário de alunos. Só que você vai ser convidada para casamento, você vai ser convidada para Exatamente. aniversários de família. Então, assim, você precisa se preparar para todos esses. E que eu tenho falado muito que, na verdade, assim, quanto mais a gente está aqui, mais a minha memória ela vai buscando, né, fatos que aconteceram, que você nem se lembrava mais, e que acaba virando uma fala sua mais recente, porque é tão atual, né? E de você acabar num contexto de falar em inclusão, em mostrar o autista para a sociedade, é daquilo que, assim, a gente se sente tão... Não é o correto, mas eu vou falar o como a gente se sente. Envergonhada do julgamento, aquilo que eu acabei de falar, você tem medo do que as pessoas estão pensando, você tem medo do que vão fazer com o teu filho, você tem medo do que vão fazer com você, e é um medo que não existe, porque assim, é só o olhar que a pessoa muda para você, que você já apavora, então você não se permite participar Mas daquilo. é que a construção social que a gente teve em cima do autismo foi muito pesada, muito dura. Tanto que a gente ouve todo dia, mas ele não tem cara de autista. Porque o que passa na cabeça das pessoas é que as crianças vão aparecer lá quase de camisa de força, assim. Sim. Né? Mas essa é a sensação que Não, eu tenho, e como- infelizmente, enquanto Então, mas profissional. É como se tivesse que estar assim, como Isso. se fosse necessário Aí, estar aí assim. sim, aí eu te aceito, Né? aí é autismo mesmo, né? Que daí se a gente pega, é autismo leve, uma criança verbal, então não é autismo, então essa mãe não sofre, então não é difícil para essa mãe no dia a dia, né? Então fazer essa desconstrução social é uma tarefa muito árdua. Até para vocês, porque daí qualquer olhar, você já se sente julgado. Sim, porque assim, você enquanto mãe, a trabalhar esses olhares, você consegue identificar o olhar que talvez a pessoa nem esteja te julgando, mas você acha que tá. Porque você vem de uma vida de julgamento, porque você sabe que para tudo ali você está sendo julgado em qualquer momento que você está. Toda a tua fala já tem um pré-julgamento de, o que será que vem agora? Né? E eu falo que, assim, com relação... A gente pensa na inclusão, a gente pensa na sociedade. Nosso trabalho é a sociedade. A gente, quando está aqui falando, a gente quer que pessoas que não conhecem o autismo conheçam, vão saber quem eles são, das potencialidades, o que eles podem, o que eles não podem fazer. Né? Então, assim, não adianta você saber, é autismo, que legal, o símbolo do quebra-cabeça, eu sei o que é autismo. Tá, você conhece alguém? Fez parte, né? Então se prepare, porque daqui a pouco todo mundo vai ter alguém na como família. não conhecem, né? Porque quando você vê, por exemplo, vou dar um exemplo, uma vaga, a pessoa não sabe entender a necessidade de por que, né, você ter aquela vaga te beneficiando, vamos dizer assim. Porque quem sabe isso é só vocês no dia a dia, na prática, e a gente também na E aí eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto dessas vagas. Aí eu te explico por quê, mas assim, eu acho que tudo isso existe para um momento. É um momento. Para não é um dia a dia, né? Tá? No momento, no sentido, o que eu quero dizer?
Nós estamos vivendo um momento onde a gente quer que as pessoas saibam quem que é o autista. Como todo mundo sabe quem que é o cego, todo mundo sabe quem que é o cadeirante, todo mundo sabe quem é o síndrome de Down, então nós queremos que todo mundo também saiba quem é o autista. Aí eu não estou falando nem em inclusão, mas estou falando em conhecimento. O autista existe, ele é uma pessoa com deficiência, ele tem direitos legais como todas as pessoas com deficiência. Então, assim, temos que entender que hoje eles fazem parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eles também são deficientes para todos os efeitos legais. Isso deveria ser só uma forma de construção no sentido de que precisamos conhecer, mas lá na frente não tinha que existir mais nada disso. Eu tenho direito, as pessoas sabem que eu tenho direito, então eu vou chegar, eu vou sentar naquela cadeira que eu tenho direito de sentar, eu vou estar numa sala de cinema, vou assistir o filme que eu quero assistir. E não precisa ter um dia exclusivo para isso acontecer. Eu vou me candidatar a uma vaga de emprego e eu não vou precisar de uma cota, porque é normal contratar pessoas com deficiência. Exatamente. Então, eu acho que isso é um momento de construção, por isso que me incomoda. Porque a visão que eu fico disso tudo é que quando você vai contratar, por exemplo, você se sente obrigado a ter que contratar. Sim. Você não está contratando porque essa pessoa também faz parte desse pertencimento, do todo da sociedade, ela também quer trabalhar, quer ter o seu dinheiro. É assim que a gente tinha que pensar, né? Eu vou te falar uma coisa agora, é um questionamento. Você enquanto profissional e eu como uma pessoa ignorante no contexto. Assim, ó, eu acho que a pessoa, o autista, a pessoa com deficiência, ele tem que querer também pertencer. Digo isso no sentido de, o autista, ele tem a limitação neurológica, talvez ele não tenha o entendimento, alguns não têm entendimento do que é ele pertencer. Então, compete à família fazer esse papel, sim, de fazer com que ele pertença, mas tem que efetivamente fazer isso. Né? Não é achar que a sociedade vai bater na tua porta e vai falar, traz seu filho aqui que nós vamos cuidar da vida dele. Não é assim que funciona e não vai ser. Mas o que a gente vê são pessoas que não querem pertencer, não querem fazer parte desse contexto. Então, assim, esses dias eu fui numa empresa que quer contratar pessoas com deficiência, não necessariamente dentro de cotas, e que ela não consegue a pessoa para trabalhar. Então, assim, você tem que querer, aí você escuta assim, não, mas a pessoa fala que não pode por causa do horário, a pessoa fala que não pode. Então, assim, tem que ter um esforço para você querer. Não é porque eu tenho limitação, a vaga existe, então já existe uma vaga para você. Mas você também tem que dar o melhor de si. Não é só pertencer por estar lá, você tem que fazer parte do contexto no sentido de, nossa, é minha oportunidade, agora eu faço parte de uma empresa, eu sou um profissional, eu estou trabalhando, eu tenho que dar o melhor de mim. Antes de tudo tem que ter um desejo. Tem que ter o desejo. Então, assim, essa empresa, é claro que tem que ter a contrapartida de proporcionar um ambiente de trabalho dentro da tua limitação. Mas a partir do momento que existe isso, ou existe um acompanhamento, você tem que querer pertencer. Não adianta eu querer ter um emprego. Tenho que querer fazer parte daquele emprego e viver aquilo como todo mundo que está ali. Não pode ser simplesmente porque eu preciso ajudar a minha família. Não pode ser só por isso. Tá? Tem que ser porque eu quero. Tem que ser porque eu quero. Porque eu acho que aí é coisa. Então, assim, como pertencer? Não tem só um lado, tem que ter os dois. Não adianta só ter uma vaga de emprego e não ter ninguém que queira pertencer àquela vaga. Então, daí, assim, eu vejo muita gente que não consegue a vaga. E aí, a hora que você vê que tem um monte de vaga, aí o outro fala assim, não, mas as pessoas só divulgam a vaga e depois não quer contratar, não. Eu acredito que tem gente que faça isso, sim. Mas tem empresas sérias que querem contratar. E eu acho que, assim, você tem que querer trabalhar. Então, gente, eu tô dando a dica, tá? Também se alguém precisar, manda currículo que eu ajudo, dou um toquinho, tem aquela faço questão a minha também parte. que nem todo mundo serve para todo tipo de emprego também, né? Não é porque é uma vaga para deficiente que qualquer deficiente vai conseguir estar nela, tanto por questões, vamos dizer, físicas, psicológicas, mas também porque às vezes não vou dizer que não é a praia da pessoa, mas realmente a pessoa não é apta para fazer um certo trabalho, por exemplo.
E às vezes não adianta, não dá pra dar, não adianta dar soco em ponta de faca. Não, Sim, o desejo, ele é muito da gente, é muito desde a infância, né? Vocês falando assim, me remeteu eu tenho uma criança e tá tudo bem, ela não quer ir pra aniversário nenhum e tá tudo bem também. Então, às vezes, a gente tá sinalizando qual que é o nosso desejo, né? E às vezes é um desejo tão do outro e a gente Sim. não dá. Você tá visível, mas você não quer aceitar aquele que é o desejo do outro. Então, realize o seu desejo, deixe que o outro realize o desejo dele, né? Mas eu fiz isso, de querer realizar meu desejo, no sentido de, principalmente enquanto criança, coisas que eu queria que ele fizesse enquanto criança, que ele não queria e que eu achava que estava errado. Todo mundo faz, Eu não sou todo mundo, né, Antônio? entendeu? Mas você está vendo como a gente pode traçar esse caminho de uma forma. Eu não sei se em tudo que eu fiz eu fui efetivamente tão positiva a ponto de crescimento, ou em algum momento eu também bloqueei alguma coisa. Isso existe uma vida ainda para acontecer, para eu saber se eu não criei um trauma lá atrás, até por desconhecimento. Eu falo, né? Antônio sabe disso, que eu poderia ser a causadora do Antônio ser a pessoa que estava dentro de casa, talvez. Sem um Mas às vezes é por diagnóstico. medo, pela insegurança, pela falta de Sim. informação, né? Ou proteger demais. Não, eu não vou Já é do deixar o Antônio, instinto de né? mãe, né? Não vou deixar o Antônio fazer, porque ele não vai dar conta. Mas quem que vai mostrar o limite dele Quem que vai é dar ele, não conta sou é eu. ele. É. Entendeu? Então, assim, o quanto de trauma que eu não posso ter criado. E eles sinalizam. Eu percebo, Sim. assim, que diariamente as nossas crianças sinalizam aquilo que elas dão conta. não necessariamente de uma forma que os pais conseguem interpretar Esperam, né? ou Porque entendem. tem todo, né? Ser mãe, ser pai, vem todo um desejo aí, né? Aquela Não, vem um construção pacote, que a né? gente faz de já idealizar desde a barriga, desde a gestação, e vai se formar nisso, vai fazer aquilo. Então, Exatamente. desconstruir também isso é um processo de luto É também, como se a gente né? pudesse escolher a cor do olho, a cor do cabelo. Exatamente. E aí vem Não eles para nos podemos. mostrar que não são tão assim. Exatamente. E eu percebo que eles estão cada vez mais gritando isso pra gente. Não é isso que eu gosto, é isso que eu quero, aqui está o meu desejo. E a gente acaba sendo só uma ponte, a gente, enquanto profissional e pais, de guiar. Sim. De guiar, de se informar, de como agir, de como fazer, de respeitar. E Jaque, deixar mas assim, a gente é essa ponte e quanta responsabilidade a gente tem. Enquanto assim, a gente tem que. Eu sou suspeita para falar, né? Porque se eu estou aqui hoje, sentada aqui, falando sobre, querendo que as pessoas escutem o que a gente está falando. Quando eu trago um profissional para falar sobre a profissão e sobre o que ele está contribuindo na sociedade, não vou falar na tua profissão enquanto psicóloga atendendo só outras situações, mas estou falando enquanto autismo, tá? Existe um brilho aí, né, no autismo. Você está fazendo o teu papel e não é todo mundo que quer, né? Tipo assim, hoje as pessoas reclamam assim, mas para montar uma clínica precisa de profissional. Não precisa de profissional, precisa de profissional que queira, qualificado. né? Qualificado. Fala, filho. Não, nada, só tava vendo o horário. Né? E qualificado para aquilo. E eu acho que assim, você sabe o que isso aqui significa para mim? Tem uma palavra que não está escrita aqui, mas para mim isso significa amor. Tá? Não vou falar que é empatia, porque é a sua profissão. Você, enquanto psicóloga, se você não tiver empatia, você não vai ser. Talvez você não consiga entrar na dor de todo mundo. Mas se não tiver amor envolvido, isso aqui não existe. Eu lembro há 10, 11 anos atrás, eu sou católica, né? E um padre foi muito meu amigo, hoje ele tá na África, e admiro muito o trabalho dele, o padre Edmilson. E eu falei, padre, eu escolhi psicologia e tal, a gente tinha uma amizade muito grande. Por que você escolheu? Eu nunca vou esquecer. Aí eu expliquei e tal, eu tenho um carinho pelas crianças, tenho vontade de trabalhar com criança, entender o universo da criança, a mente humana, acho fantástico, né? Por isso que eu acabei fazendo até neuropsicologia. Tá, mas aí você vai ser uma psicóloga ou a psicóloga? Padre, não tô entendendo, Jaque. Profissional tem, para todas as áreas.
Mas você vai fazer a diferença? E quando eu escrevi o livro, eu lembro que eu acabei mandando para ele, falei, olha, padre, eu tô tentando fazer a diferença. Não sei, para as pessoas pode ser algo, né, pouco, para mim é fantástico, nossa, eu consegui passar um pouco para as outras pessoas, o que eu percebo tanto que falta ainda socialmente, né, esse amor, esse olhar, esse diferencial. Eu posso ser mais uma profissional que vou lá atender e vou embora para minha casa, e vida que segue. Sim. Então aqui, o que eu quis trazer um pouco? Não só um acalento para as famílias, que eu entendo a dificuldade que é diária, uma realidade diária, é assim, né, que a gente repete toda hora, não é nada romântico, lindo, azul e lindo, de anjo não tem nada. Todos. E nem azul é mais, né? Já com criança. Não é mais azul também, exatamente, né? Eu não posso só levar para o lado azul, não são só meninos, né? E criança por criança já dá trabalho, e criança é difícil, desafiador e tal. Então, proporcionar às outras pessoas, eu não entendo nada. Gente, então vai ler. Não tem só o meu livro, que tem de material hoje em dia, 9, 10 anos, não tinha. Não, nada. Eu lembro na minha graduação, eu vi pouquíssimo, né? Aquela fala até difícil de lidar, né? Da mãe geladeira, aquela coisa toda. Então, o meu papel hoje é desconstruir essa imagem. E eu acredito que um pouquinho do livro, do retorno que eu tive das pessoas, eu tô conseguindo fazer isso. Mas quando eu falo para você que você faz parte da rede, é exatamente isso. Que nem quando eu trouxe o Wesley semana passada para conversar, o que eu entendo? Que quando ele está fazendo um trabalho com amor, que ele está estudando, que ele está se envolvendo com a causa para trabalhar, para fazer o trabalho dele, é claro que ele não atende só autista. Mas ele teve a oportunidade, ele abraçou essa oportunidade. Então, isso para mim tem amor envolvido. E você escuta, quando você está aqui conversando com alguém, você vê no olho da pessoa sobre o que ela está falando. Ela não está falando de uma questão aí, nossa, é muito difícil trabalhar com autismo, nossa, não. Então, assim, existe. Isso aqui é o cartão de visita, que tem que estar escrito assim, Jaqueline trabalha com amor, né? Isso é um dos requisitos que está lá no currículo dela, que tinha que estar pontuado, ou receber aqueles selozinhos que Facebook, né? Você tem o selo da... É isso. Super fã. Né? Super fã. E o povo tá sendo fã de tanta coisa fútil, né? Mas, na verdade, eu só quis exemplificar o de querer dizer assim, isso é diferencial. Eu acho que quanto mais... o que eu vejo muito, que nem... Eu fiz 2 pós de TEA. Fiz a primeira vez, daí teve a segunda turma, eu fui lá e fiz de novo. Daí o Antônio fez e falou, eu vou de novo, que uma foi mais para educação e a outra mais voltada para saúde. Pode ser essa. E, nossa, o quanto é rico eu estar ali no meio de profissional, de gente falando o tempo inteiro. Porque pós-presencial é isso, né? Se as pessoas começam a falar da vida e começam a falar dos seus pacientes, dos seus alunos, e isso é muito rico, né? Às vezes você acha que aquilo não adianta nada, mas é o que mais te complementa, né? Não é o que está só escrito no papel. Então, eu acho que assim, eu perdi o que eu estava falando. Mas assim, eu vejo até você enquanto mãe, né? Eu posso ser a mãe que só reclama, ou a mãe que tenta, que luta, que vai atrás, que compreende. Eu sou o filho que só reclama. Mas faz parte também, né, Antônio? Tá tudo tão difícil, tão complicado. Mas assim, eu acho que eu queria... Vai lembrando isso daí. Então deixa você quanto falar. Isso, gente... Eu só quero fazer um lembrete para todos de nossos apoiadores. Primeiramente, vamos para o Eduardo Esteves, que é o que está no quadro, quer dizer, na tela. Meu colaborador, um parceiro de trabalho como advogado. Quando vocês estão... aos que me buscam em relação a problemas judiciais, problemas jurídicos, ele estará junto sempre... Não vou dizer sempre, não sei como que é o futuro, não posso garantir nada, vai que eu morro antes dele, coisa assim. Mas ele está sempre lá me ajudando em tudo que eu tenho alguma dificuldade. Ele, como um profissional mais velho, como um profissional muito mais experiente, ele consegue me ajudar muito, consegue, no que eu tenho limitações, ele tá lá para poder me complementar nesse sentido. Além disso, vamos lá para a Colossus Marcas e Patentes, que está há inúmeros anos no mercado, onde você pode proteger as suas ideias. E eu não vou ter o número deles hoje porque eu não estou com meus papelzinhos de sempre.
Temos também a Padaria Céu Azul, que quem mora lá na região da Serra Azul conhece, tem salgados e doces muito gostosos. Além de tudo que você encontra numa padaria, mas sempre com muito amor e muitas coisas deliciosas. Tanto que temos com eles aqui, atualmente, um monte de comidinha. Mas... Faltou alguém aqui. Acho que faltou alguém ali. Faltou. Tá. Temos também a Uningá, que nos ajuda infinitamente. Não estaremos atualmente continuando o podcast se não fosse eles. E instituição de ensino incrível, com inúmeros cursos, onde você pode ampliar os seus conhecimentos e seguir uma carreira no futuro. Falando sobre autismo ainda. Faltou mais algum patrocinador? Não. Faltou Legalmente Autista, mas ele é eu mesmo, então eu já tô me patrocinando aqui. Com isso, eu desculpe pelo corte, pode voltar a falar o que você queria. Eu acho que uma coisa muito importante também, né, Lília, é essa era da comunicação. Se a gente não se aproveitar desse momento de levar informações verdadeiras, coerentes, então a gente tem que se apropriar pouco desse momento eu também, acho que né? assim, ó, essa oportunidade aqui, que nem assim, a gente abriu o espaço, não é para, Antônia, Lília, quer se aparecer. Não. Tá? O rico aqui é vocês. Lília, eu tenho um assunto bem legal que eu quero falar. Você não grava comigo? Eu vou gravar. Entendeu? Isso que é importante, é você ter a oportunidade de vir e falar sobre. Não sei, eu sei que agora vai surgir um monte de gente querendo fazer podcast, falar sobre autismo. Tudo bem, porque quanto mais falar, mais a gente atinge o nosso objetivo. Talvez o público que eu atinja é diferente do público que outra pessoa vai atingir. Sim, exatamente. A responsabilidade sobre isso, pessoal. Acho que Entendeu? É o mais importante, a propriedade assim, desse você falar... É que nem eu não estaria aqui dentro da Uningá gravando se eu fosse vir aqui para falar sobre coisas daquilo que a ciência não explica, e eu não tenho como comprovar. Eu, enquanto mãe, não fiz terapia no meu filho, com nenhum tipo de abordagem, até para eu falar sobre. Então, eu posso ouvir falar sobre tudo, mas eu não posso dar a minha opinião, enquanto ciência, porque eu não vivi. Né? A terapia, a abordagem que eu tive foi a abordagem vida e mãe, vida. Sociedade, o quanto a sociedade, né, é difícil, mas eu falo para você assim, quando você faz um trabalho desse, pensando na sociedade e nas famílias, você é uma pessoa que se transformou, você não tem a causa autista na tua vida enquanto família, mas você tem enquanto trabalho, enquanto vida. Eu acho que não é nem enquanto trabalho, é enquanto vivência. Eu poderia ter escolhido não você trabalhar podia, com autismo. Exatamente. Tanto que assim, a psicóloga que atendeu o Antônio na infância, era muito difícil de trabalhar. Porque assim, ele ia e não tinha uma evolução, ela não conseguia, não porque ela não tinha capacidade, mas era uma coisa que ela estava vendo que ela também não estava entendendo. Então era difícil você trabalhar uma coisa que hoje você tem inúmeros. Né, caminhos. E foi muito frustrante para ela quando ela descobriu que o Antônio era autista adulto, quando ela me encontrou e falou assim, Lília, o Antônio é autista. Falei, Daí ela, nossa, como eu não percebi? Não é sua culpa. Temos que convidar algum desses nossos profissionais assim para explicar o que eles viam na época, qual era a diferença. Porque assim, não era falado, você não estava preparada, porque assim, dentro da tua graduação não tinha. Você não tinha autista nenhum próximo de você que você iria buscar o conhecimento, e mesmo que fosse não tinha, quando eu fiz a pós-graduação, eu quis falar sobre a minha realidade. Então, no meu trabalho de conclusão, o tema era saindo do invisível, porque eu queria tirar o autista da invisibilidade e colocar na sociedade. Então, há 9 anos atrás, era isso que eu queria. E eu foquei exatamente nisso que tem. Quando eu estou aqui com o Antônio falando, isso indo para muita gente, eu estou tirando ele da invisibilidade. Não só ele. É o objetivo. Que nem esses dias a gente entrevistou a Tuane aqui, que é autista também, terapeuta ocupacional. É isso que eu quero. A gente tem que dar voz para quem precisa falar. Então, assim, não posso estar aqui falando sobre autismo enquanto mãe. Eu estou enquanto mãe, né? Mas o Antônio está aqui enquanto autista falando. Eu falo assim, que às vezes ele acrescenta
na entrevista com fala deles que até a pessoa olha e fala assim, opa, tipo assim, não tinha... Me despertou Hoje eu não tô aqui. falando nada de muito inteligente, porque eu ainda tô um pouco com sono, gente. Como foi falado, a gente voltou de viagem e 12 horas na estrada é complicado. Não, e pior que 12 horas na estrada, a gente viajou com 6 passarinhos no dentro carro. do carro. É do Antônio esses passarinhos? Nossa. Da família. É da família? É. E vai o tempo todo. Até que não, mas assim, eles vão solto dentro do carro. Mas são bagunceiros. Aí assim... Não pode, se vai fazer uma parada, tem que organizar tudo. Vocês filmaram, não? Vocês tinham que divulgar isso aí pra gente ver como foi essa experiência. Não, tem filme, tem foto, tem... e tem uma foto bem... Vai que a Sociedade Protetora dos Animais quer tirar os passarinhos da gente. Acho que a gente tá agora perdendo. é Melhor verdade. não. Deixa Melhor pra não. lá, Antônio. Esquece minha tem uma ideia. foto porque... que eu até postei ontem, assim, que no reino animal também existe exclusão. Nós temos um filhote de calopsita que ele nasceu com um probleminha na perna. Teve que Problemão, fazer 2 procedimentos, que ele nasceu Fez com a perninha cirurgia. bem para cima, então ele não ia apoiar essa perna, então teve que fazer cirurgia Então fez cirurgia com 20 dias. Aí, a foto é muito clara. E a gente vê isso no dia a dia. Que os maiores, que é o pai e a mãe, e o primeiro filhote que nasceu de uma ovada, que fala, uma ninhada, não, ninhada de gato, né? Nasceu antes, é todo forte, todo lindo, todo poderoso, e esse você vê que é o patinho feio. Então, assim, ele voa com mais dificuldade, que a perninha acaba atrapalhando. Tá aí o exemplo. Mas ele- O Patinho Feio é história de... É um exemplo de exclusão. Aí, assim, quando eles vão para um lado, ele quer ir junto, a hora que ele chega perto, eles bicam para tirar ele de perto. E aí, na foto, ficou assim, ele num cantinho e os outros tudo do outro lado. Aí eu falei assim, olha só, exclusão até... Porque ele é o pessoa com diferente. deficiência. Ele é o diferente. Ele é o diferente e exclui. Mas você sabe que muitas historinhas da nossa infância, agora que a gente foi A entender gente que a gente já consegue estava entender. sendo ali, Sim. esses autores já tiveram um olhar diferente ali. É que a gente foi perceber isso agora. O patinho Mas feio. exatamente. E tome cuidado também até com as historinhas, viu, gente? Que tá É. rolando por aí. Exatamente. Eu acho que assim, tem que entender o contexto. Tem que tem buscar que... seus livros da sua infância pra entregar pros seus filhos. Não adianta pegar coisa nova, não. É, que o povo tá meio... Era pra Malucão. estar atualizado, mas tá desatualizado. Mas eu acho que assim, ó, eu acho que quem acaba indo buscar essas coisas que desconstrói são as próprias pessoas que estão trabalhando a causa. E trazendo à tona algumas coisas que talvez era melhor ficar onde está. Para que eu vou buscar? Traga de uma maneira... Ou não, eu acho que assim, se você está vendo uma coisa dessa, trabalhe para excluir. Porque quando você traz à tona, você divulga. Você começa a dar popularidade para aquilo. Você começa a falar sobre uma coisa que você Visibilidade quer que ao some, erro, né? não é? Então todo mundo que vê e acha ruim, vai lá e posta. É. Então se Você tá dando mais você visibilidade. está divulgando a história. Então você está fazendo parte desse processo, mesmo você não gostando do conteúdo. Se eu não gosto do conteúdo, eu não tenho que divulgar. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho... Não sou a pessoa mais correta, mas eu não compartilho muita coisa. Tipo assim, tudo aquilo que eu acho que pode dar... Conflito. Por mais que eu acredite naquela opinião, eu prefiro ficar quieta. Que nem eu vejo assim, a pessoa vem e divulga uma coisa muito ruim e fica pedindo para compartilhar. Eu falo assim, gente, não é tipo de coisa que você tem que... Então Porque a compartilha coisas interpretação boas, é não muito coisas pessoal, ruins. né? Então, às Sim. vezes, a pessoa não vai ter a interpretação que eu tive diante daquele assunto. E a gente vai acabar... E eu acho que assim, a gente acaba fazendo como que fala? Quando é desnecessário, assim. Filtro. Não, a gente acaba contribuindo negativamente, mas não era essa palavra. Talvez não. Vamos falar que a gente tem que filtrar as coisas. Não, a gente tem que filtrar no sentido de antes de até da gente fazer uma postagem falando daquilo, entender que eu também estou divulgando. Então, assim, tomar o cuidado. que eu estou divulgando, Divulgando. porque às vezes você nem tá entendendo, você só tá divulgando porque o outro tá Exatamente, divulgando. Exatamente. Eu já vi coisas assim eu recebi um questionamento, na verdade, um médico veio no contexto falar uma coisa e a pessoa não gostou da fala, mandou mensagem para mim, você viu o que a pessoa está falando, não sei o quê. E quando eu fui ler, eu falei, nossa, é exatamente aquilo que eu penso. Aí eu entrei para a pessoa e falei assim, olha,
você prestou atenção, entendeu exatamente o que ele está falando? Porque ele está falando assim, assim, nesse contexto. Eu sempre pensei da mesma forma. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um outro olhar. Não já sair detonando. Daí eu mandei mensagem até pro médico. Falei assim, você viu que você causou Bafafá. um bafafazinho ali? Ele falou assim, o objetivo era fazer as pessoas entenderem mesmo. Só que assim, a pessoa, ela lê uma coisa daquela, ela já absorve como se fosse Pra ela. para ela. Então, assim, não, é como se falasse de mãe geladeira hoje, tá? Quantos anos depois? Alguém vem à tona e joga o mãe geladeira como se fosse fato. Descobrimos, é que nem aquela que está postando agora. A causa genética do autismo é o espermatozoide do pai. Meu pai, eu li essa matéria. Tá? E aí, todo mundo postando a mesma coisa. Nesse momento, alguém está vendo esse pai que está se colocando numa situação de, opa, então a culpa é minha? Quantas mães já não tá tudo responsabilizando os pais? Ninguém procura a solução, todo mundo quer procurar o culpado. Então, assim, eu já fui culpada porque eu fui mãe geladeira, agora meu marido é culpado porque o espermatozoide dele que não deu bom. Entendeu? Então, assim, será que é tão importante assim a gente saber disso? Porque, assim, se eu entendo que o espermatozoide é do homem, então o homem não vai mais ter filho? Como que... É normal que venha de algum lugar. Ou na angústia que isso vai causar, né? De pais aí que estão pensando em ter filhos e já vai criar conflito desnecessário. Então, mas quando vem essa matéria falando exatamente sobre isso, o que você entende? Que você vai atingir aquele pai e vai falar assim, nossa, então isso está falando que a culpa é minha? Então você absorve isso. Você não entende enquanto ciência. A ciência está falando que provavelmente o espermatozoide não sei o que está acarretando. Tá? Não é você. Nós estamos falando de uma situação. Mãe geladeira, quando eu escuto falar, hoje não, mas imagina lá atrás. Nossa, a culpa é minha. Então, assim, tudo aquilo que vem muito a ferro e fogo, a pessoa já... Nossa, mas não é porque eu tive meu filho de parto normal ou cesárea que a culpa é minha. Tá, mas tem algumas situações que pode ser culpa sua. Você pode proporcionar aí não é nem a culpa, é a responsabilidade. Sim, então sobre aquela situação. Você tem que saber que nem num parto prematuro, que... A probabilidade, mas vê isso na história, vê na ciência, vê o médico falando, né? O porquê que uma criança prematura é autista. Você tem que ver, ou a profissional, não é a Lília falando, não. Eu estou comentando. Mas, assim, aquele parto prematuro que um bebê nasceu e tiveram que fazer tudo para essa vida dar continuidade a essa vida. E aquela mãe que quis ter o filho antes da hora. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não pode tirar responsabilidade, mas a gente só tem que ser responsável por aquilo que é nosso também. A gente não tem que assumir a responsabilidade do mundo. Então, assim, a gente não pode tomar tudo a ferro e fogo. A ferro e fogo, né? Para nós. Porque agora, imagina a quantidade de pais que não estão se sentindo, acho que não vamos ter mais filhos. Né? Então, assim, eu acho que é bem perigoso. Mas, nosso tempo... Tem tempo ainda. Ou não? Temos 10 minutos, não? Não. Então, nós temos tempo para falar. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, não na clínica, mas o outro trabalho seu do particular. Como sim. funciona? Nós temos uma recreação, se chama Guardiãs Mirins, né? A gente atende crianças aí... 8 meses, tem até umas mais novinhas aí, até uns 7 anos. Temos algumas crianças autistas também. É um trabalho de cuidado, de recreação bem lúdica, assim, com algumas questões pedagógicas, mas não é voltado para o educacional, não é uma escolinha, né? É uma recreação, cuidados, e agora também... um contraturno. Um contraturno e o meu atendimento de psicóloga também. Fica ali próximo ao Platão, na Rua Guarani,
Sim, onde? Se quiserem conhecer, Nós a vamos. Só gente vai convidar a gente. adorar. Nós vamos, com certeza. E assim como trabalhar com autismo, Viu? Mas aí sim. a criança fica lá um período? Sim, nós temos crianças que ficam o período Como se fosse um todo. cuidado Tem mesmo, criança como que se fica fosse, né, uma creche. o dia todo, assim isso. como tem crianças que ficam ali meio período. A gente já teve um trabalho Alguém que cuida mesmo. Sim. Mas Nossa, as aí, meninas são supervisionado. fantásticas, supervisionado. A gente já teve um trabalho por hora também, assim, mas por questões burocráticas, de dinâmica da criança, da rotina da criança, a gente tirou esse trabalhinho por hora aí. E porque acabava destabilizando um pouquinho, né? Ai, nossa, eu não conheço a criança, tá chegando agora. Então a gente viu que realmente tem que dar muita importância ali, a rotininha da criança, o dia a dia da criança. Como que isso funciona? Que nem eu tenho lá meu filho, 3 aninhos, eu quero levar. Eu vou chegar lá. Sim, eu falo assim, eu quero que meu filho Não fique precisa aqui de uma o dia prescrição, uma inteiro. coisa assim, Não, você a gente ajeita- tem Não é uma terapia, não não é local uma de- terapia, é uma um vivência local, mesmo, uma local de uma estar lá. recreação. E a criança, a gente tem uma ficha ali, a gente levanta quase uma anamnese dessa criança. E aí a criança começa a ficar com a gente. Aí o trabalho de atendimento é igual na clínica, né? Daí é por hora E mesmo. os profissionais que ficam com as crianças? Nós temos estudante de pedagogia, tem uma menina também que presta recreação pra gente, que ela tem a formação de educação física, e recreadoras. Que delícia! Alimentação é inclusa. O que mais? Tinha que ter isso na época que eu era criança. Como? Tinha que ter quando ele era criança. Comida inclusa, ora. A gente vai ter um trabalho. Na verdade, esse trabalho já acontece agora de colônia de férias, atividades lúdicas, algumas. A gente trabalhou agora num recesso escolar também, aí a gente acaba abrindo um pouquinho mais de vaga, se organiza tudo para atender a demanda dessas crianças, porque igual eu falei, a gente dá muita importância à rotina. Então, às vezes você traz uma criancinha ali aleatório, aí prejudicava a rotina das outras crianças que estavam ali. Então, a gente tem um olhar diferencial por conta de eu trabalhar dentro da psicologia. Mas aí, assim, não e tal. tem sala, tipo sala de aula, não. Não, Só mas são recreação. salinhas exclusivas. Com tipo de atividade atividade, berçário, né? O nosso administrativo, que é feito pela Deise e tal, que ela tem todo o conhecimento nessa área. Tem Ela trabalha lugarzinho com de gestão dormir. lugarzinho de dormir. É lindo. Não, eu vou lá super conhecer, lúdico. claro que eu vou. Super fofo, a gente se apaixona Há por quanto essas tempo vocês crianças. têm esse projeto? Olha, que ele existe, né? Que eu fiz parte da sociedade, ele tá aí há mais ou menos 7 anos. Que agora a gente assumiu, que é meu mesmo. Já, que agora as outras sócias saíram, agora ficou mais eu e a Deise. O nome mesmo, sempre foi o mesmo. Guardiãs Mirins. Que legal. Quando começou a formação, era uma enfermeira, uma professora e eu enquanto psicóloga. Aí eu saí um tempo, que eu, igual eu falei, apaixonada pelo autismo e voltei só pro autismo. E agora a gente comprou, retornou, agora tá só com a Tá, gente. mas daí os seus pacientes autistas só na clínica ou lá você atende também? Tem alguns, sim, né? Hoje eu trabalho lá no IDEA e tal, mas lá a gente Daí tem recebe alguns, sim. No IDEA você atende algum tipo de abordagem? Eu trabalho com responsivo. o Denver, né? Tá, Tô os pequenininhos. maravilhada pelo Denver e dou continuidade um pouco com a responsiva também. O ABA, eu, na verdade, acredito no ABA 100%, só que como eu sou da psicanálise, claro que eu trabalho na clínica com as crianças autistas, não é com a psicanálise. Só que daí eu já não me identifiquei tanto, que eu ia me perder no meio do caminho, né, gente? Dá pra gente fazer né? tudo e fazer Não. tudo errado também, Sim. né? Não, Mas misturar com a o coisa e Denver, acabar... intervenção precoce, me identifico bastante. Hoje eu atendo também muitos adolescentes e adultos. Algumas pessoas me perguntam, já atendeu idoso? Eu falo, gente, meus idosos vão ser os de agora, né? A gente vai saber como trabalhar com idosos a partir Sim. de agora. Imagino que fazer um ausentes. diagnóstico num idoso deve ser complicado. Nem sei como, eu não tenho propriedade e pra o isso. problema não é só esse, não existe nenhuma técnica, nenhum nada de Metodologia. pra você, uma metodologia, não, falar que não pode falar método. Não pode falar Né? método. Ciência, ai. ciência. A ciência. Mas os nossos idosos, eles vão vir agora, né? Esses adultos que a gente está trabalhando agora. E eu vou te falar uma coisa. Você sabe que assim, eu até falei para você lá fora, tudo que a gente busca, a gente acaba buscando a nossa realidade. A nossa realidade é adulto, né? Então a gente busca, quando a gente faz parte dos projetos aí, a gente vai buscando e aquilo que a gente tenta fazer sempre relacionado com adulto. Então, assim, a gente chama atenção para que essas pessoas, na verdade, a gente quer chamar a atenção dos profissionais para que eles possam estar trabalhando, que nem
eu indico pacientes adultos para as pessoas que eu conheço, mas assim, se falasse, hoje em Maringá, quem que é o profissional que está atendendo? Referência de adulto. Não, tem pessoas que eles atendem todas as demandas e atendem autistas também. Porque mas não são pessoas que atendem só autistas. Porque a gente vai percebendo assim, que o trabalho, igual eu coloquei, como eu trabalho com a criança, adolescente, o adulto, o trabalho ele vai mudando. Sim, é uma maneira mais lúdica na infância, né? De própria autonomia ali quando do indivíduo, né? Desenvolvimento. Você vai começar a trabalhar relacionamento de uma forma mais... Exatamente, já tem todas as questões do próprio adolescente, das fases da adolescência, e aí já entra outro tipo de trabalho. E aí, numa fase adulta, essa dependência mesmo, mercado de trabalho, questões amorosas. É uma coisa que precisamos fazer muita coisa. Outros diagnósticos que vêm associados um pouquinho na fase adulta, né? De uma depressão, talvez não é uma regra que se aplica, mas é o que a gente vê. Com certeza. Mas eu acho que assim, demandas. Agora, do idoso, eu acho que as pessoas poderiam começar a ir para esse lado, assim, né? Quem se identificar, tanto do adulto e idoso. Falar sobre, para despertar. Eu sei que tem gente assistindo, que assim, que tá assistindo justamente pelo trabalho com o adulto. Que eles estão chegando nos consultórios e as pessoas não estão preparadas para esse atendimento. Então, assim, eu falo... Então, assim, se alguém estiver ouvindo, não precisa ser Maringá, alguém que queira vir para Maringá, nos procure para a gente fazer um trabalho, uma capacitação, um congresso, o que for, tá? Então, a oportunidade de trazer um congresso para Maringá para capacitar pessoas, falar sobre adultos, adolescentes e adultos, para que a gente possa criar uma rede aí de apoio, que nem... Esses poucos trabalhos que a gente faz, a gente tenta trazer profissionais para participar. Eu acho rico, porque o profissional acaba trazendo os seus pacientes para participar e acaba sendo uma vivência que ali você está vendo a experiência, até para falar assim, olha, acho que a gente podia... E cada vez que a gente faz alguma coisa, a gente já pensa no que a gente pode melhorar no próximo encontro. Olha, dessa vez não deu certo assim, vamos fazer... Nós fizemos um encontro e uma pessoa chegou no local e não se identificou. Ela foi até lá com a mãe e não participou. Ficou no local, mas não participou. Não se sentiu, mas o erro foi nosso. Sim, mas daí tudo é um aprendizado, né? Na próxima, entender, identificar o que não causou e entender assim, olha que engraçado. Eu fiquei sabendo depois, porque o pai me mandou mensagem, falou, Lília, meu filho foi. Eu falei... Então, assim, a falha nossa no convite mesmo que a gente colocou na rede social, nos procure quando chegar, né? Como seria essa forma de abordagem? Porque a gente acabou entendendo que só iriam pessoas que estavam dentro do grupo de WhatsApp, que não apareceria uma pessoa de fora. Então, assim, a gente tinha que ter pensado. Então, assim, eu acho que tudo vem para acrescentar. Acrescentado isso no convite, quando chegar... Nos procure, se apresente que nós vamos fazer o seu apoio. Eu acho que cada fase tem a sua demanda, né? E pensar nisso é muito importante, principalmente ali crianças, fase de desenvolvimento, a importância de se trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? A fono, a TO. Aí na adolescência você percebe que isso vai mudando e na fase adulta, então, já quase descarta, fica mais o acompanhamento psicológico, menor, né? Mas assim, ainda precisa. Né, que as pessoas acham que chega lá, o nível de suporte cai por terra. Muitas dúvidas que muitas vezes chega pra gente enquanto profissional é a questão do medicamento, eu dou ou não dou, né? A Angélica, ela tá fazendo medicina, a dona lá do IDEA, então ela tem trabalhado muito também de levar essa informação correta, porque cada caso é um caso, do que dá, do que não dá, em quantidade que dá. Então, eu acho que é um conjunto do todo, né? Tem que se trabalhar e pensar no todo. Para cada fase específica, porque cada fase direcionada vai ter sua importância de que forma trabalhar. O que eu acho que, assim, temos muito para fazer. Muito. Né? Então, assim, vamos trabalhar. A gente tem dado uns pinguinhos no oceano. Aí, aqui. assim, nosso tempo foi-se. Você vai mostrar isso daí para eles ou você só... Não, eu estou mostrando. Ah, tá. Não, é que você tá mostrando... A câmera tá ali. Qual câmera que eu tenho que mostrar? Olha para essa primeira. Não, mas eu achei que você ia mostrar o que estava assinado dentro. Não, vou mostrar também. Aí, assim, temos uma
Só me procurar, tenho Uma alguns dedicatória, exemplares ainda. né? Quem quiser só Aqui, me ó. procurar. Olha em volta, pode ser mágico. Jaqueline Oliveira, não se esqueçam da história da Helena, que essa leitura traga grandes... Olha, com Helena. Ou vocês sintam toda a mágica que Helena tem para oferecer. É um privilégio conhecer e acompanhar o dia a dia de vocês. Obrigado pelo carinho. Uma grande fã de vocês, Jaque. Nossa, nós é que somos fã. Sim. Gente, Esse ano legal tem o mais. livro da Jaque. Se não conseguir procurar a Jaque, vai achar a gente. Mas a Jaque, como que você está no Instagram, Jaque? Redes Jaqueline sociais. Oliveira. Jaqueline Oliveira. Psicóloga Jaqueline Oliveira. Aproveitem. Aqui está falando sobre os trabalhos dela, tá? Da clínica, Tem da uma Guardiã. clínica também, que é voltada para projetos de mães, Clínica Iluminar também. A gente tem feito alguns Que projetos legal, com as que mães. legal. Mais um assunto aí pra As gente mães conversar em futuramente. geral, tá, Então, gente? assim, vamos combinar de você voltar. Eu adorei. Escolha o tema para você voltar e falar com a gente. Espero que vocês se aventurem com Com Helena. certeza. Ah lá, e Mas, gente, deixa eu só falar uma coisa. A nossa convidada foi aluna da Uningá, então mais uma pessoa nos dando suporte e fazendo entender o quanto é importante Trouxe a muita universidade falar nostalgia a hora sobre que eu isso. entrei aqui. Legal. deve ter mudado um monte, né? Vou Mudou. deixar o Antônio... Não, deixa você falar alguma coisa para a gente deixar Sim. para o pessoal. Uma fala final, Uma fala final. Uma fala uma final. despedida. Espero Qual o que microfone? vocês sempre busquem mais oportunidades de olhar em volta, prestar atenção nos sinais e dar mais importância, empatia com o outro. E vamos em busca de conhecimento, que eu acho que o conhecimento é que nos move. Com certeza. Obrigada pela oportunidade Isso. de estar aqui com vocês. Tenho um carinho imenso por vocês. É só chamar que eu volto. Com certeza. Não esquece, gente, que isso aqui se chama Amor. 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 Mas, gente, antes de irmos embora, uma última falazinha muito essencial, muito importante. Lembre-se de compartilhar nossos vídeos, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, mesmo que não gostam desse sininho nem nada assim. Compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que vão gostar, que vão aprender com tudo isso. Mas como eu sempre digo, o mais importante é você assistir, você escutar, porque isso é de grande crescimento para você. Esses conhecimentos são a parte importante por aqui. Hoje, querendo ou não, tem toda a questão de visualizações e tudo mais, inscritos, mas o mais importante é você estar retirando algo dessas nossas conversas. Com isso, muito obrigado por estarem conosco novamente e até a próxima. Tchau. Beijo.